Imagine uma máquina de guerra tão perfeitamente hierarquizada que cada uma de suas engrenagens sabia exatamente quanto poder tinha, quanto podia exigir e a quantos homens podia mandar para a morte. O exército do Terceiro Reich construiu uma pirâmide de autoridade que abrangia desde o último Schütze, o soldado raso que dormia sobre tábuas de madeira nas frentes congeladas, até o general Feldmarschall, que traçava linhas nos mapas a partir de quartéis aquecidos a centenas de quilômetros da frente. 21 graus separavam ambos os extremos. 21 degraus de comando, honra, responsabilidade e, em última instância, cumplicidade. Esta é a história completa dessa hierarquia. Os postos que sustentaram o Terceiro Reich, os homens que os ocuparam e o sistema que os fez funcionar como um relógio, até que o próprio Hitler o destruiu com suas próprias mãos. Antes de continuar, quero mostrar-lhe algo que acredito merecer, especialmente a pena se você é um verdadeiro apaixonado pela Segunda Guerra Mundial. Nos últimos meses, trabalhamos em uma coleção dedicada exclusivamente a um dos episódios mais impressionantes do conflito. A herança da Reichswehr e o nascimento de um novo exército. Em 16 de março de 1935, Adolf Hitler revogou publicamente as cláusulas militares do Tratado de Versalhes. Com esse decreto, o limite de 100 mil homens imposto ao exército alemão desde 1919 tornou-se papel sem valor, mas a estrutura que Hitler herdou e que depois transformou já trazia consigo uma espinha dorsal que nenhum tratado tinha conseguido destruir por completo. A Reichswehr, esse exército reduzido, mas de uma qualidade técnica e doutrinal sem paralelo na Europa. A Reichswehr, entre 1919 e 1935, foi, em boa medida, um seminário de oficiais e suboficiais. Hans von Seeckt, chefe da direção de tropas entre 1919 e 1926, transformou esses 100 mil homens em algo que nenhuma potência inimiga havia calculado. Um quadro de instrutores de elite capaz de se multiplicar no momento em que os limites desaparecessem. Os oficiais aprendiam a exercer funções 2 postos acima do que ostentavam. Um major pensava como general de divisão. Um capitão planejava como coronel. A ideia, descrita depois pelo major-general Friedrich Wilhelm von Mellenthin em suas memórias de campanha, era que quando chegasse o momento da expansão, o sistema não colapsasse por falta de quadros competentes. O sistema de postos que Hitler adotou e modificou não surgiu do nada no dia em que assumiu o poder. Provinha de uma tradição prussiana com mais de 200 anos, que o Kaiserreich e depois a Reichswehr haviam refinado até transformá-la em uma arquitetura quase perfeita de autoridade delegada e responsabilidade pessoal. A essa herança, o regime nazista acrescentou suas próprias camadas. O Führerprinzip, o princípio do chefe absoluto, que percorria toda a cadeia de comando de cima para baixo. E havia ainda o problema estrutural que nenhum historiador posterior pôde ignorar. Hitler nunca quis um comando unificado e limpo. Segundo o testemunho do próprio general Mellenthin, recolhido em suas memórias publicadas em 1955, o Führer aplicou deliberadamente sua velha máxima de dividir para governar mesmo dentro da própria Wehrmacht. O exército, a Luftwaffe, a Kriegsmarine, as Waffen-SS
4 estruturas paralelas com seus próprios postos, suas próprias cadeias de comando e, frequentemente, suas próprias agendas. Esse desenho fraturado foi, ao mesmo tempo, a fonte de tensões internas que enfraqueceram o Terceiro Reich em seus anos finais. O Manual do Exército dos Estados Unidos, conhecido como TM e 30451, o Handbook on German Military Forces, publicado em 1945 para uso dos oficiais aliados, oferece uma visão radiográfica desse sistema do ponto de vista de quem o combateu. Segundo esse documento, a hierarquia do exército alemão dividia-se em 3 grandes blocos: a tropa alistada, os suboficiais e os oficiais. Cada bloco tinha suas próprias subdivisões, suas próprias marcas de distinção no uniforme e seu próprio caminho de ascensão. Entender como funcionava cada um é entender como funcionou o Terceiro Reich em guerra. A base da pirâmide, os postos de tropa. Antes que houvesse galões, antes que houvesse sequer uma estrela numa ombreira, havia a tropa. Os homens que carregavam o fuzil, que dormiam no chão, que morriam nos números maiores e no anonimato mais absoluto. O exército alemão construiu sua hierarquia de baixo para cima, e entender esse fundamento, quem eram, como ascendiam, o que os distinguia entre si, é entender a base sobre a qual se apoiava tudo o mais. Schütze, o soldado de infantaria. O Schütze era o ponto de partida. A tradução literal é atirador ou fuzileiro, embora na prática designasse qualquer soldado de infantaria recém-incorporado, sem qualquer distinção de mérito ou especialização. Era o homem que empunhava o Karabiner 98K, que carregava seu equipamento de combate, entre 16 e 20 quilogramas em campo, e que dormia nos barracões, ou, quando a frente se movia, diretamente sobre o solo gelado. As condições de vida do Schütze na frente oriental são impossíveis de compreender sem referências concretas. Os barracões das zonas de instrução na Alemanha, descritos no manual TME 30-451, eram instalações de tijolos que alojavam entre 150 e 200 homens, com instalações sanitárias coletivas e mesas de refeitório compartilhadas. O campo de treinamento tinha estandes de tiro para armas leves e, em alguns casos, campos de artilharia. Mas isso era a Alemanha. Nas frentes exteriores, o Schütze descobria uma realidade diferente. Guy Sager, soldado alsaciano que serviu nas fileiras alemãs e deixou suas memórias publicadas décadas depois, descreveu sua instrução em termos aproximados. Falou que o curso de combate foi o desafio físico mais severo que já vivera, que se levantavam às 5 da manhã e que a exaustão era tal que mal restava energia até para escrever a família. O Schütze não era tecnicamente um suboficial, nem tinha nenhuma função de comando. Recebia ordens e as executava. Seu soldo inicial, segundo a escala estabelecida antes da guerra, era de 1.080 Reichsmarks anuais, a mais baixa de toda a escala. Durante a guerra, esse salário converteu-se em um soldo de guerra reduzido, complementado por auxílios especiais para frentes de combate. O posto admitia variantes por especialidade: grenadier para infantaria de linha, canonier para artilharia, pionier para engenheiros de combate, Funker para radiotelegrafistas, Fahrer para motoristas, Kraftfahrer para motoristas motorizados, Jäger para tropas de elite de infantaria leve, Reiter para cavalaria. Todos partiam do mesmo ponto da escala hierárquica e todos usavam o mesmo uniforme sem qualquer distintivo de posto visível nas ombreiras. Oberschütze, o primeiro degrau de distinção. O Oberschütze, literalmente atirador superior, era o primeiro grau ao qual podia ascender um soldado sem necessitar de nenhum processo formal de seleção. Era, na prática, o reconhecimento de que alguém tinha superado seu período de instrução básica e mostrava aptidões ordinárias. Não implicava nenhuma responsabilidade de comando, nem qualquer aumento significativo de autoridade. Os primeiros meses de serviço eram a peneira.
O período de instrução básica do exército alemão, segundo a documentação do TME 30-451, estruturava-se do seguinte modo em tempos de paz. De 1º de novembro até 1º de março, a ênfase era colocada no desenvolvimento individual do recruta. A partir de fevereiro, introduziam-se problemas táticos de pelotão e companhia. Em março, realizavam-se inspeções divisionárias. Na última quinzena de março e 1ª de abril, batalhões e regimentos executavam exercícios táticos conjuntos. E durante a temporada invernal, os estados-maiores das unidades maiores, desde a divisão para cima, conduziam exercícios de mapa, uma forma de preparar os quadros de comando para os desafios da frente real. Esse sistema de instrução produzia Oberschützen que, embora sem galões visíveis, eram fisicamente mais resistentes e taticamente mais competentes que os recrutas de muitos exércitos aliados. Gefreiter e Obergefreiter, os primeiros degraus de distinção real. O Gefreiter é talvez o posto mais conhecido fora da Alemanha por uma razão particular. Adolf Hitler ostentou esse posto durante a Primeira Guerra Mundial e continuou identificando-se com ele décadas depois, embora mais como recurso de propaganda do que como fato biográfico relevante. No sistema do exército alemão da Segunda Guerra Mundial, o Gefreiter era tecnicamente o primeiro degrau acima da tropa sem distinção, mas, e isto é fundamental, o manual TME 30-451 assinala explicitamente. O Gefreiter não era um suboficial na definição alemã do termo. Portava um chevron simples no braço esquerdo, mas não tinha autoridade de comando formal. Para alcançar o posto de Gefreiter, um soldado tinha de merecê-lo durante seu serviço, o que na prática se avaliava através do julgamento do comandante de companhia. Crucialmente, era um requisito prévio para poder solicitar acesso à carreira de suboficial. Ninguém podia ser considerado candidato a Unteroffizier sem ter passado primeiro pelo posto de Gefreiter. O Obergefreiter acrescentava um segundo chevron. Continuava sem ser suboficial, mas já representava um homem de confiança dentro de sua unidade. E o Stabsgefreiter, introduzido mais tarde na guerra, era a variante que reconhecia soldados de longa experiência que, por alguma razão, idade, especialidade técnica ou preferência pessoal, não haviam ascendido ao posto de suboficial, mas que tinham um valor prático insubstituível dentro de suas unidades. Os suboficiais, a espinha dorsal do exército, havia algo que os alemães entendiam melhor do que quase qualquer outro exército da época, que a guerra a ganha quem tem melhores sargentos. Os generais desenham planos, os oficiais os executam, mas são os suboficiais que decidem se um pelotão avança ou se desintegra quando o primeiro projétil cai perto. O corpo de suboficiais do exército alemão foi, durante anos, o ativo mais valioso e menos visível da máquina militar do Terceiro Reich. O sistema de suboficiais, um corpo diferente. O exército alemão distinguia com clareza entre a tropa e os suboficiais. E essa distinção não era apenas administrativa. Era cultural, funcional e praticamente irreversível. Um soldado que ascendia ao posto de Unteroffizier passava a pertencer a um mundo diferente. Um com responsabilidades específicas de comando, com uma identidade corporativa forte e com um processo de formação que o exército considerava tão importante quanto o dos próprios oficiais. Estima-se que o corpo de suboficiais alemão antes de 1939 compreendia entre 70 mil e 90 mil homens, aproximadamente 1/10 da força total do exército, e era composto em sua grande maioria por voluntários de longa trajetória. O período de serviço padrão para o grosso dos suboficiais era de 12 anos. Aqueles com capacidades técnicas ou administrativas especiais podiam estender esse período até 25 anos de serviço. Em 1939, esse corpo era um dos ativos mais valiosos com que contava o exército alemão. Homens profundamente experientes, com rotinas de comando consolidadas que serviam como transmissores indispensáveis entre a vontade dos oficiais e a ação da tropa.
A formação de suboficiais seguia dois caminhos diferentes segundo o TME 30-451. O primeiro era interno. O recruta com aptidões expressava seu interesse ao comandante de companhia em qualquer momento de seu período de serviço ativo. Mas a decisão final tomava-se perto do fim desse período, uma vez que o comandante tivesse tido tempo suficiente para observar a inteligência, o caráter e a capacidade de comando do candidato. O recruta ainda tinha de ter alcançado o posto de Gefreiter durante seu serviço normal. O segundo caminho eram as escolas de suboficiais. Existiam 5 delas no exército alemão, cada uma com um efetivo de entre 200 e 300 alunos. O curso durava 2 anos. Aceitavam-se voluntários entre os 18 e os 20 anos de idade. O programa era predominantemente prático, embora incluísse algumas matérias teóricas. Os graduados recebiam diretamente o posto de Unteroffizier e eram designados para regimentos, funcionando como mecanismo de nivelamento. Os regimentos recrutados em zonas rurais que não produziam candidatos suficientes recebiam esses graduados das escolas centrais. Unteroffizier, o primeiro suboficial. O Unteroffizier era o ponto de entrada formal no corpo de suboficiais. Portava uma trança de prata ao redor dos lados e da parte inferior da gola, marcando visualmente a separação em relação à tropa. Seu soldo inicial durante a guerra era de 1.636 Reichsmarks anuais, consideravelmente superior ao do soldado raso. Na prática, o Unteroffizier era o homem que comandava diretamente a tropa no terreno. O líder de esquadra, o homem que sabia os nomes de todos os seus soldados, que conhecia seus pontos fortes e suas fraquezas, que respondia por eles perante seus superiores. Era a dobradiça entre as ordens abstratas do comando e a realidade suja do combate. O Unterfeldwebel era o degrau imediatamente superior dentro dos suboficiais inferiores, com as mesmas responsabilidades, mas maior experiência acreditada e um soldo algo superior. Feldwebel, o sargento de verdade. O Feldwebel era o equivalente funcional do sargento na maioria dos exércitos. Comandava pelotões, supervisionava a instrução e a manutenção do material e era o eixo da vida diária de qualquer companhia. Com um soldo de 2.340 Reichsmarks anuais no início, superior ao do Unterfeldwebel e com ascensões por tempo de serviço, o Feldwebel representava frequentemente o rosto real do comando para os soldados rasos. Na cavalaria, o equivalente não se chamava Feldwebel, mas sim Wachtmeister, um título que carregava séculos de tradição militar prussiana. Na artilharia, o termo Feuerwerker designava suboficiais especializados em munição e material de artilharia. Nas unidades de engenharia de fortaleza, existiam designações próprias como Wallfeldwebel e Festungspionierfeldwebel. O Oberfeldwebel era o posto superior imediato, o suboficial que havia demonstrado capacidade e méritos suficientes para liderar com maior autonomia. Portava insígnias adicionais e seu papel na gestão da companhia era mais amplo. O Hauptfeldwebel, quando essa designação era utilizada, indicava o suboficial principal da companhia, por vezes chamado coloquialmente de Spies, termo que poderia traduzir-se aproximadamente como a âncora ou o veterano, responsável pela administração e disciplina interna. Stabsfeldwebel, o sargento-mor. O Stabsfeldwebel era o topo do corpo de suboficiais. Seu soldo inicial era de 2.400 Reichsmarks anuais, equiparável ao de alguns jovens oficiais subalternos. Em termos de experiência e autoridade prática dentro de seu âmbito, era frequentemente superior a muitos lieutenants recém-comissionados. O Stabsfeldwebel conhecia o regulamento de memória, conhecia os procedimentos logísticos, as cadeias de suprimento, os processos disciplinares. Era o homem que muitos oficiais jovens, chegados à frente com 6 meses de academia nas costas,
consultavam em particular antes de tomar decisões que podiam afetar vidas. O manual TME 30451 assinala especificamente que nas últimas fases da guerra, quando as perdas na frente do leste foram devastadoras, esses suboficiais veteranos carregaram uma parte desproporcional do peso de manter a coesão de unidades que haviam sido dizimadas repetidamente. O Fahnenjunker e o caminho para os galões de oficial. Paralelo ao sistema ordinário de suboficiais, existia um degrau especial. O Fahnenjunker, literalmente cadete porta-bandeira. Era o candidato a oficial que estava cumprindo seu período de serviço nas fileiras antes de ser enviado à academia. Ocupava uma posição ambígua dentro da hierarquia. Formalmente, era um suboficial com o posto de Fahnenjunker Unteroffizier ou Fahnenjunker Gefreiter, mas todos sabiam que seu destino era outro. O Oberfähnrich era o degrau superior desse mesmo caminho. O cadete que já havia completado a formação básica na academia e esperava sua comissão formal como Lieutenant. Portava o uniforme de suboficial, mas com distinções especiais que marcavam seu estatuto provisório de candidato. Os oficiais subalternos, o degrau da iniciativa. Se os suboficiais eram a espinha dorsal, os oficiais subalternos eram os nervos. Os que traduziam a intenção do comando em movimento real no terreno. Lieutenants, Oberleutnants, Hauptmanns. Postos que em outros exércitos podiam ser quase cerimoniais tornaram-se no exército alemão o ponto crítico onde a doutrina da missão, a Auftragstaktik, funcionava ou não funcionava. E quando funcionava, era difícil de vencer. O processo de formação de oficiais. O sistema de formação de oficiais do exército alemão da Segunda Guerra Mundial é, por si só, um dos temas mais estudados da história militar do século XX, e há razões para isso. Antes da guerra, o acesso ao corpo de oficiais exigia a aprovação no exame de acesso universitário, o Abitur, como requisito educacional básico. Isso limitava estruturalmente o número de candidatos. As famílias trabalhadoras, sem acesso à educação secundária completa, ficavam em sua maioria fora da carreira de oficial. O resultado era um corpo de oficiais dominado pela nobreza, pela classe média profissional e pelas famílias com tradição militar. O procedimento era o seguinte: os recrutas selecionados como candidatos a oficiais serviam primeiro vários meses em sua unidade sob supervisão, como aspirantes. Depois, eram enviados à Escola de Instrução de Oficiais em Döberitz, perto de Berlim, para um curso básico de 6 meses. O programa, segundo o livro The Wehrmacht, publicado pela editora Amber Books, centrava-se na capacidade de tomar decisões autônomas sob pressão, no que o exército alemão denominava Auftragstaktik, a tática da missão. A Auftragstaktik merece uma explicação específica porque é inseparável da estrutura de postos. A ideia central era que o comandante superior comunicava a seus subordinados o que queria alcançar, não como fazê-lo. O oficial de qualquer posto recebia a liberdade e a responsabilidade de adaptar seus meios e métodos à situação real do terreno, sem esperar ordens adicionais. Um Hauptmann que via uma oportunidade tática podia aproveitá-la sem consultar seu comandante de batalhão, desde que sua ação fosse coerente com a intenção do comando superior. Isso exigia, em todos os escalões, oficiais com capacidade analítica real. Não decorativos, não executores mecânicos, pensadores militares funcionais em todos os postos. Por isso a instrução era exigente. E por isso a qualidade dos oficiais alemães, especialmente nos postos médios e inferiores, foi repetidamente reconhecida até mesmo por seus inimigos. Lieutenant, o segundo tenente. O Lieutenant era o posto mais baixo dentro do corpo de oficiais. Comandava pelotões, unidades de entre 20 e 40 homens, e era responsável direto pelo treinamento, a disciplina e o estado moral desses homens. Tinha 1 ou 2 estrelas prateadas nas ombreiras, sobre um campo de cor de acordo com a arma. Branco para a infantaria, vermelho para a artilharia,
preto para blindados, carmesim para o Corpo de Estado-Maior. A transformação que experimentou o corpo de oficiais subalternos durante a guerra foi dramática. Nos primeiros anos do conflito, a maioria dos coronéis e majores eram soldados profissionais da antiga Reichswehr, muitos deles aristocratas ou filhos de famílias militares. As primeiras ondas de baixas massivas na Rússia e no norte da África, durante 1941 e 1942, esvaziaram essas fileiras. Quando a Alemanha passou à defensiva após Stalingrado e Kursk, em 1943, os veteranos que restavam estavam comandando divisões ou servindo como oficiais de Estado-Maior em grandes quartéis generais. Seus postos nos escalões inferiores foram ocupados por uma nova geração. Essa nova geração de Leutnants e Oberleutnants provinha em grande medida da classe média baixa e das profissões com formação universitária. A influência do sistema educativo nazista da década de 1930 significava que muitos desses jovens haviam sido quase completamente doutrinados com a ideologia racial do Führer. Em algumas divisões, mais de um quarto de todos os oficiais eram membros do Partido Nazista. Oberleutnant, o primeiro-tenente. O Oberleutnant era o Leutnant com entre 2 e 4 anos de serviço de oficial, embora as promoções durante a guerra se acelerassem a um ritmo que teria sido impensável em tempos de paz. Comandava pelotões ou assumia funções de adjunto em companhias. Portava uma ombreira com 2 estrelas ou com trança adicional segundo o período da guerra. O que o Oberleutnant representava no sistema alemão era a consolidação da iniciativa tática. Já havia superado o período de maior fragilidade como oficial novo, havia sobrevivido à sua primeira temporada na frente e havia construído uma relação funcional com seus Feldwebels e Unteroffiziers. Era, em muitos sentidos, o oficial de maior utilidade imediata em combate. O coronel Trevor Dupuy, historiador militar estadunidense, calculou depois da guerra que o soldado alemão infligia baixas a uma taxa aproximadamente 50% superior à que recebia das forças aliadas em igualdade de condições. Essa diferença explica-se parcialmente pelo treinamento, parcialmente pelo armamento e, em não pequena medida, pela qualidade dos comandos nos escalões de Oberleutnant e Hauptmann, que eram os que tomavam decisões no terreno real. Hauptmann, o capitão. O Hauptmann era o comandante de companhia. Comandava entre 80 e 150 homens, dependendo do período da guerra e do tipo de unidade. Era o escalão onde a gestão administrativa se fundia com a liderança tática. O Hauptmann respondia pelo estado de sua companhia em todos os sentidos: combate, logística, moral, disciplina, adestramento. A companhia alemã tinha, segundo a documentação do TMI 30451, uma vantagem organizativa que seus rivais reconheciam. Cada companhia continha diferentes tipos de armas e subunidades que lhe davam capacidade autônoma. Essa estrutura multiarma permitia ao Hauptmann operar com relativa independência tática, sem depender constantemente de apoio externo. Na cavalaria, o equivalente do Hauptmann era o Rittmeister, termo que provém da tradição equestre e que se conservou por puro peso histórico mesmo quando a cavalaria havia deixado de combater a cavalo na maior parte das frentes. O soldo do Hauptmann partia de uma cifra que, com os anos de serviço, podia alcançar os 7.700 Reichsmarks anuais. Mas o dinheiro, na prática, importava menos que o poder real. O Hauptmann tinha autoridade para punir disciplinarmente os homens de sua companhia e para recomendar seus Unteroffiziers para a promoção. Os oficiais superiores, o degrau do planejamento. Ascender de Hauptmann a major não era apenas mais um galão. Era cruzar uma fronteira conceitual que muitos oficiais nunca chegavam a cruzar por completo. Deixar de pensar em homens e começar a pensar em unidades, deixar de gerir combate e começar a planejá-lo. Os oficiais superiores do exército alemão, do major ao oberst, foram, nos anos críticos da guerra, o nível onde a competência profissional marcava a diferença
entre sustentar uma linha e vê-la romper. Major, o comandante de batalhão. O major era o comandante natural de um batalhão, entre 400 e 800 homens organizados em 3 ou 4 companhias. Era o escalão onde o oficial deixava de gerir combate direto e começava a planejar operações de certa complexidade. Coordenação de fogos de artilharia, manobras de flanqueamento, defesa de posições estendidas. O major era também o escalão onde muitos oficiais alemães alcançavam o limite real de suas capacidades. O salto entre a companhia e o batalhão não era apenas quantitativo. Implicava uma transformação conceitual, passar de dirigir homens a dirigir unidades, de gerir o combate a planejá-lo. Os que o faziam bem ascendiam, os que não ficavam para trás, e muitos morreram tentando compensar com valor pessoal o que lhes faltava em habilidade de Estado Maior. Os dados sobre a mortalidade de oficiais deste posto na frente do leste são eloquentes. Nas divisões de infantaria que combateram sem rendição na Rússia entre 1941 e 1944, a média de sobrevivência de um comandante de batalhão na primeira linha não superava os 3 ou 4 meses. Oberstleutnant, o tenente-coronel. O Oberstleutnant era, com frequência, o segundo em comando de um regimento ou o comandante de um batalhão reforçado. Era o escalão que, no sistema alemão, funcionava como pivô organizativo, suficientemente sênior para planejar operações complexas, mas ainda perto da frente real. Um caso particularmente documentado é o do Oberstleutnant Werner Marx, que em algum momento da campanha no norte da África organizou e comandou um agrupamento tático que levou seu nome, amalgamando elementos de diferentes unidades da 2ª Divisão Panzer. Essa capacidade de improvisar unidades coerentes a partir de fragmentos dispersos, as Kampfgruppen, era o corolário prático da Auftragstaktik, e nela os Oberstleutnants e Obersts desempenhavam um papel crucial. Oberst, o coronel. O Oberst era o comandante de regimento. 3 regimentos tipicamente formavam uma divisão, embora a composição variasse segundo o período da guerra e o tipo de unidade. O Oberst respondia por entre 3.000 e 5.000 homens em combate, com o apoio de um Estado-Maior pequeno, mas funcional. O Oberst Hermann Balck, que comandava o 2º Regimento Panzer durante parte da campanha, na frente ocidental de 1940, foi apontado no livro The Wehrmacht como exemplo de comandante que aplicava a doutrina de comando por missão com eficácia excepcional. Balck acabaria alcançando o posto de general, mas suas conquistas no escalão de Oberst definiram sua reputação. O livro The Wehrmacht assinala que o corpo de oficiais alemão no escalão de Oberst e Major era, ao final da guerra, a última linha de coesão real de muitas unidades. Sobre os ombros de um pequeno grupo de veteranos, coronéis e majores, recaía o encargo de manter unidos os fragmentos desintegrados do exército. Quando as divisões eram dizimadas repetidamente pelo poder de fogo aliado ou arrasadas pelas massas de tanques soviéticos, pequenos grupos de soldados alemães liderados por comandantes decididos formavam agrupamentos ad hoc para tentar fechar a brecha na linha de frente. O soldo de um Oberst em serviço ativo, segundo a escala publicada antes da guerra, podia superar os 12.000 Reichsmarks anuais com os complementos por tempo de serviço, situando-o entre os membros mais bem remunerados do exército abaixo dos generais. Aos generais, a elite dentro da elite. O escalão dos generais do exército alemão na Segunda Guerra Mundial é talvez o que recebeu maior atenção histórica, e com razão. Nele foram tomadas as decisões que determinaram o curso da guerra. Mas é também o escalão onde as tensões entre a competência militar e a dinâmica política do Terceiro Reich se manifestaram com maior intensidade. Um dado que o livro The Wehrmacht apresenta com precisão.
Em meados de julho de 1944, existiam mais de 2.000 generais no exército alemão. Desses 2.000, apenas 35 participaram ativamente no atentado contra Hitler de 20 de julho de 1944. O resto, a esmagadora maioria, permaneceu leal, olhou para outro lado diante das atrocidades e continuou combatendo até o final. General-Major, o general de brigada. O general-major era o posto de entrada ao generalato. Comandava divisões, unidades de entre 10.000 e 16.000 homens com artilharia orgânica, engenheiros, logística e transmissões próprias. Ou servia como chefe de Estado-Maior de um corpo de exército. Eduard Dietl, descrito no livro The Wehrmacht como um austríaco de rosto de raposa em quem Hitler depositava uma confiança considerável, ostentava o posto de general-major quando comandou as tropas que desembarcaram em Narvik em abril de 1940, durante a campanha da Noruega. Com apenas 10 destroyers e forças mínimas, seus homens encontraram-se numa posição taticamente desesperada, submetidos a ataques de forças aliadas superiores. Dietl manteve a posição. Erich von Lewinsky-Manstein era general-major e chefe de Estado-Maior do Grupo de Exércitos A, quando, junto com o comandante superior Gerd von Rundstedt, submeteu à consideração o audacioso plano de operações através das Ardenas, que mudaria o curso da Segunda Guerra Mundial no Oeste. Sua ascensão posterior foi meteórica, mas o plano que definiu o gênio de Manstein foi concebido quando ele ainda era general-major. Generalleutnant, o general de divisão. O Generalleutnant normalmente comandava uma divisão, ou podia ascender ao comando de um corpo de exército. Era o escalão onde o general devia demonstrar capacidade para coordenar efetivamente múltiplas armas, infantaria, blindados, artilharia, engenheiros, em operações de certa amplitude. Erwin Rommel era Generalleutnant quando recebeu o comando da 7ª Divisão Panzer em fevereiro de 1940, pouco antes da campanha da França. Seu estilo de liderança, caracterizado por sua presença quase constante na frente, era o epítome da doutrina do comandante alemão que o livro The Wehrmacht descreve. Em muitas ocasiões, o dia foi salvo pela intervenção rápida de comandantes de divisão ou de corpo que estavam no lugar certo no momento certo para ordenar um contra-ataque ou impulsionar um avanço. General der Infanterie e seus equivalentes. O posto de General der Infanterie ou de General der Panzertruppe, General der Artillerie, General der Pionier, etc., segundo a arma, era o equivalente funcional de um tenente-general na maioria dos exércitos da época. Comandava exércitos ou grupos de exércitos em alguns casos. A designação da arma no posto era uma tradição prussiana que o exército alemão conservou deliberadamente. Um general der Infanterie era alguém que havia ascendido através da infantaria, o que implicava uma perspectiva específica sobre a guerra terrestre. Um general der Panzertruppe havia feito sua carreira nas forças blindadas. O posto não era simplesmente honorífico, refletia a formação doutrinal e a mentalidade operativa do oficial. Heinz Guderian, um dos arquitetos da guerra blindada moderna, chegou a ser general der Panzertruppe antes de ascender a Generaloberst. Sua influência sobre a doutrina de emprego das forças blindadas, plasmada em sua obra Achtung, Panzer, publicada em 1937, foi determinante para o desenvolvimento do conceito de Blitzkrieg. Generaloberst, o coronel-general. O Generaloberst era o segundo posto mais alto dentro do generalato ordinário e, na prática, comandava exércitos completos ou até mesmo grupos de exércitos em alguns períodos da guerra. Era um posto de enorme prestígio. No sistema alemão, acima do General der Infanterie, mas abaixo do Generalfeldmarschall. Paul Hauser, ex-general da Reichswehr que ingressou nas Waffen-SS em 1934 e foi nomeado inspetor das SS armadas 2 anos depois, alcançou o equivalente ao posto de Generaloberst na estrutura das Waffen-SS. Oberstgruppenführer und Generaloberst der Waffen-SS. Esse título duplo,
ilustra a complexidade do sistema paralelo que as SS haviam construído. O então Generaloberst Fedor von Bock comandava um dos dois grandes agrupamentos do exército alemão no início da campanha da Polônia em setembro de 1939, com o Grupo de Exércitos Norte. Ao longo da guerra, o posto de Generaloberst foi ocupado por alguns dos comandantes mais capazes e também por alguns dos mais controversos da Wehrmacht. Ao Generalfeldmarschall, o posto supremo. O Generalfeldmarschall era o posto mais alto do exército alemão. Diferentemente do Reichsmarschall, que, como veremos, foi um posto único e irrepetível, o Generalfeldmarschall era um grau do sistema regular ao qual se podia chegar mediante ascensão. Seu portador levava o bastão de comando, um objeto de marfim e prata que simbolizava a autoridade absoluta no teatro de operações. O bastão de comando não era um símbolo vazio. Segundo a tradição prussiana, e o exército alemão conservou essa tradição com um rigor quase litúrgico, o Feldmarschall era o representante pessoal do chefe do Estado no campo de batalha. Sua autoridade, em teoria, não tinha limites dentro de sua zona de operações. Na prática, sob Hitler, essa autoridade foi corroída sistematicamente até se converter numa formalidade. Hitler promoveu 12 generais ao posto de Generalfeldmarschall em 19 de julho de 1940, após a vitória sobre a França. Foi o maior ato coletivo de promoção ao grau mais alto na história militar alemã. Entre os 12 estavam Gerd von Rundstedt, Wilhelm von Leb, Fedor von Bock, Wilhelm Keitel, Walter von Brauchitsch, Albert Kesselring, Erhard Milch, Hugo Sperle e vários outros. A cerimônia em Berlim foi deliberada. Hitler premiava uma vitória que em boa medida havia sido possível graças às suas próprias intuições estratégicas, ou pelo menos era isso que ele queria que o mundo acreditasse. Erich von Manstein foi promovido ao posto de Generalfeldmarschall em fevereiro de 1943, depois de organizar o contra-ataque que recuperou Kharkov e salvou o flanco sul da frente do leste de um colapso potencialmente catastrófico. Os soviéticos, que se haviam estendido perigosamente depois de Stalingrado, foram empurrados para trás, perdendo Kharkov, milhares de tanques e dezenas de milhares de homens. Foi um dos contra-ataques mais brilhantes de toda a guerra. O Generalfeldmarschall Walter Model, descrito pelo livro The Wehrmacht como um comandante competente que sofreu a intromissão constante de Hitler, comandou o Grupo de Exércitos B durante a Ofensiva das Ardenas, em dezembro de 1944. Hitler, de seu quartel-general, escolheu pessoalmente as rotas que deviam seguir as divisões Panzer sobre o mapa, sem nenhum conhecimento das condições reais do terreno. Model, junto com vários de seus subordinados, opôs-se energicamente ao alcance da ofensiva, considerando-a demasiado ambiciosa, mas Hitler não prestou atenção. Albert Kesselring, o único general-feldmarschall da Luftwaffe que comandou um teatro terrestre de forma duradoura, dirigiu o Grupo de Exércitos C na Itália desde 1943 até o final da guerra. Seu sucesso ao conter o avanço aliado na linha gótica, utilizando o terreno montanhoso italiano com uma maestria que seus oponentes reconheceram publicamente, fez com que Hitler lhe deixasse operar com uma autonomia incomum. Um oficial aliado escreveu sobre ele em 1944 que sorria para o sol e parecia ter nascido para governar a Itália. Maximilian Freiherr von Weichs foi promovido ao posto de Generalfeldmarschall em janeiro de 1943 e recebeu a responsabilidade de manter o controle sobre os Balcãs durante os 2 últimos anos da guerra, supervisionando operações contra partisãs gregos, albaneses e iugoslavos com mais de 600 mil homens sob seu comando nominal. A lista de promovidos ao grau máximo inclui também o Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel,
chefe do Estado-Maior da Wehrmacht, cujo papel foi por muito tempo objeto de controvérsia histórica. Keitel era conhecido entre os oficiais alemães pelo apelido de Lacaille, uma contração sarcástica de lacai, lacaio, com seu próprio sobrenome, por sua disposição a referendar qualquer ordem que saísse do quartel-general do Führer, incluindo as de execução de prisioneiros e civis. Foi julgado e condenado à morte em Nuremberg. O posto de Generalfeldmarschall nunca superou os 19 titulares durante toda a guerra, incluindo os da Luftwaffe. Cada um deles era, em termos formais, o depositário máximo da autoridade militar em seu teatro de operações. Em termos reais, eram homens presos entre sua formação profissional e a vontade errática de um político que havia assumido o comando operativo supremo. O Reichsmarschall, um posto único na história. Acima de todos os Generalfeldmarschälle, existia um posto sem precedentes na história militar alemã. O Reichsmarschall des Großdeutschen Reiches. Era um posto criado especificamente para um único homem, Hermann Wilhelm Göring. Hermann Göring havia sido piloto de caça de elite durante a Primeira Guerra Mundial, líder do lendário esquadrão Richthofen, depois da morte do Barão Vermelho, e portador da Ordem pour le Mérite, a distinção militar mais alta do Kaiserreich. Essa trajetória lhe dava uma legitimidade militar que os hierarcas puramente políticos do regime nazista não tinham. Em 19 de julho de 1940, o mesmo dia em que Hitler promoveu 12 generais ao grau de Generalfeldmarschall, criou o posto de Reichsmarschall para Göring. O uniforme era espetacular, branco com detalhes dourados, com um bastão de comando único cravejado de pedras preciosas. Era, visualmente, o posto mais visível e inequívoco de toda a hierarquia do Terceiro Reich. Na prática, no entanto, Göring foi declinando como figura militar efetiva à medida que a Luftwaffe fracassava missão após missão. A Batalha da Inglaterra demonstrou que a aviação alemã não podia por si só submeter um adversário bem organizado. O fracasso da ponte aérea a Stalingrado no inverno de 1942 a 1943, que Göring havia prometido pessoalmente a Hitler que podia sustentar, foi a demonstração mais dramática das promessas vazias que haviam caracterizado sua gestão. E à medida que os bombardeios aliados devastavam as cidades alemãs, a credibilidade do Reichsmarschall se evaporava. Para 1945, Göring estava viciado em narcóticos, gordo até a indignidade física e politicamente irrelevante. Quando tentou assumir o poder nos últimos dias do regime, argumentando que Hitler, cercado em Berlim, já não podia cumprir suas funções, o Führer o expulsou do partido e mandou prendê-lo. Um mês depois, em maio de 1945, Göring se entregou às forças estadunidenses. O posto de Reichsmarschall morreu com a capitulação do Terceiro Reich. Não existiu antes de julho de 1940. Não existiu depois de maio de 1945. Um posto para um homem, num regime que durou 12 anos. As Waffen-SS, um sistema paralelo de postos. O exército alemão não era o único protagonista da Guerra do Terceiro Reich. A seu lado, e frequentemente em competição aberta com ele, operava um segundo exército, as Waffen-SS, as SS armadas, que ao final da guerra chegaram a contar com quase 40 divisões e vários quartéis generais de corpo e exército. As Waffen-SS tinham seu próprio sistema de postos, paralelo mas deliberadamente diferente do exército. Os postos levavam títulos que combinavam a jargão nazista com a nomenclatura militar, e a diferença visual com o uniforme do exército era marcada. A insígnia nacional, a águia com a suástica, era usada no braço esquerdo em vez do peito direito. No capacete, as cores nacionais eram substituídas pelo símbolo das SS. As insígnias de posto no colarinho eram distintas, com folhas de carvalho para os postos superiores e losangos ou cachimbos para os inferiores de oficial. A estrutura básica era a seguinte:
Segundo o apêndice de postos do livro de Wehrmacht, no nível de tropa, o esse Schütze equivalia ao Schütze do exército e o esse Oberschütze era seu equivalente imediatamente superior. No primeiro degrau de distinção, o esse Sturmann era o equivalente do Gefreiter, e o esse Rottenführer correspondia ao Obergefreiter. Nos suboficiais inferiores, o esse Unterscharführer equivalia ao Unteroffizier, o esse Scharführer ao Unterfeldwebel, o esse Oberscharführer ao Feldwebel, o SS Hauptscharführer ao Oberfeldwebel. O SS Stabsscharführer tinha um equivalente aproximado no Hauptfeldwebel, e o SS Sturmscharführer correspondia ao Stabsfeldwebel do exército. Nos oficiais subalternos, o SS Untersturmführer era o equivalente do Leutnant, o SS Obersturmführer do Oberleutnant, o SS Hauptsturmführer do Hauptmann. Nos oficiais superiores, o SS Sturmbannführer correspondia ao Major, o SS Obersturmbannführer ao Oberstleutnant, o SS Standartenführer ao Oberst, e o SS Oberführer era um posto sem equivalente exato no exército, situado entre o Standartenführer e o Brigadeführer. No generalato, o SS Brigadeführer equivalia ao General-Major, o SS Gruppenführer ao General-Leutnant, o SS Obergruppenführer ao General der Infanterie, o SS Oberstgruppenführer ao General-Oberst. E no topo estava o Reichsführer SS, posto único reservado a Heinrich Himmler, o chefe supremo de toda a organização SS. O Reichsführer esse Heinrich Himmler, não tinha equivalente formal dentro do sistema de postos do exército. Em termos de poder real, no entanto, Himmler era em muitos aspectos mais poderoso que qualquer general-feldmarschall do exército. Controlava a polícia, os campos de concentração, o aparato de segurança interna e seu próprio exército privado. A rivalidade entre o exército e as SS foi permanente e viciosa durante toda a guerra. Paul Hauser, ex-oficial da Reichswehr, que havia ingressado nas SS em 1934 e se tornou inspetor e depois comandante de combate, alcançou o posto de Oberstgruppenführer und Generaloberst der Waffen-SS, o segundo posto mais alto dentro da hierarquia SS. Seus homens o chamavam afetuosamente de Papai Hauser, e sua influência sobre a doutrina tática das Waffen-SS foi determinante. Em fevereiro de 1943, Hauser tomou uma decisão que poderia ter resultado em seu fuzilamento sumário se tivesse dado errado. Cortou a conexão de rádio com o quartel-general do Führer e evacuou Kharkov, ignorando a ordem de Hitler de defender a cidade até o último homem. A reconquista da cidade no mês seguinte salvou sua vida e sua carreira. As divisões de elite das Waffen-SS, Leibstandarte, Adolf Hitler, das Reich, Totenkopf e Viking chegaram a ser reconhecidas até mesmo por seus inimigos como unidades de combate de primeira qualidade. Mas a organização incluía também unidades de natureza radicalmente diferente. O livro de Wehrmacht documenta 3 casos que ilustram esse outro extremo. Erich von dem Bach-Zelewski, Jürgen Strupp e o Dr. Oskar Dirlewanger. Strupp, comandante das SS em Varsóvia durante abril e maio de 1943, mobilizou 820 homens das Waffen-SS, 200 policiais das SS e 350 voluntários ucranianos e letões para sufocar o levante do gueto judeu. O combate durou quase um mês. No final, Strupp reportou 5.000 judeus mortos em explosões e incêndios, 7.000 durante os combates e outros 7.000 durante o traslado dos sobreviventes ao campo de extermínio de Treblinka. Todo o gueto foi depois demolido. O próprio Alfred Jodl, chefe do Estado-Maior de Operações do OKW, referiu-se a Strupp como um sujo e arrogante porco das SS, quando o oficial apresentou um livro sobre sua gloriosa vitória. Dirlewanger
Era um estuprador de crianças com condenações prévias que, em algum momento, havia sido expulso até mesmo das próprias SS por embriaguez. Sua brigada, depois convertida em divisão, foi recrutada principalmente entre criminosos violentos. Quando em alguma ocasião lhe foi designado um setor da Frente Real, seus homens desertaram em massa e ele foi o primeiro a abandonar a posição. A existência simultânea desses dois mundos dentro das Waffen-SS, o das divisões de elite e o das unidades criminosas, resume a natureza esquizofrênica do Terceiro Reich. Um sistema que podia produzir, com o mesmo uniforme e sob o mesmo símbolo, tanto soldados de primeira linha quanto assassinos em massa. A Luftwaffe e a Kriegsmarine, dois sistemas paralelos. O exército do Terceiro Reich não combatia no vazio. Junto a ele operavam a Luftwaffe, a Força Aérea, e a Kriegsmarine, a Marinha, cada uma com seu próprio sistema completo de postos, paralelo ao do exército, mas com denominações próprias. A Luftwaffe. O sistema de postos da Luftwaffe seguia exatamente a mesma estrutura de graduação do exército, mas utilizava títulos diferentes. No nível de tropa, o equivalente do Schütze/Grenadier era o Flieger. O sistema de Gefreiter, Obergefreiter, Hauptgefreiter e Stabsgefreiter existia também na Luftwaffe, com os mesmos nomes, mas com insígnias visuais distintas. Nos suboficiais, os postos de Unteroffizier, Unterfeldwebel, Feldwebel, Oberfeldwebel e Stabsfeldwebel eram idênticos em denominação aos do exército. As insígnias de posto, no entanto, diferiam. Nas ombreiras, as asas da Luftwaffe davam um toque visual específico e nas golas distinguiam-se os diferentes grupos pelo número de pares de asas, de 1 a 4, combinados com folhas de carvalho ou grinaldas. A cor base do uniforme era cinza azulado, diferentemente do cinza esverdeado do exército. O cap de campanha, a Fliegermütze, tinha um perfil mais inclinado que o do exército, um detalhe que os aviadores cultivavam com certo orgulho corporativo. No generalato, a Luftwaffe produzia seus próprios Generalmajors, Generalleutnants, Generals der Luftwaffe, Generaloberstas e Generalfeldmarschälle. Albert Kesselring foi promovido a Generalfeldmarschall da Luftwaffe em fevereiro de 1942, antes de assumir o comando do Teatro Mediterrâneo. Erhard Milch, que dirigiu a indústria de aviação alemã, alcançou também o posto de Generalfeldmarschall da Luftwaffe em 1940. A gama de cores para distinguir armas e especialidades dentro da Luftwaffe era distinta da do exército: branco para generais, amarelo dourado para tropas de voo, vermelho brilhante para artilharia antiaérea e marrom dourado para tropas de comunicações. As tropas paraquedistas da Luftwaffe, o Fallschirmjäger, usavam uniformes especiais com calças azul acinzentadas e a jaqueta de voo. Os homens que haviam completado ao menos 6 saltos portavam uma insígnia especial, uma águia prateada em mergulho com uma suástica nas garras, emoldurada por uma grinalda dourada. A Kriegsmarine. O sistema de postos da Marinha Alemã seguia a nomenclatura naval tradicional, com termos que em muitos casos não tinham tradução direta para o sistema militar terrestre. Na base da escala estava o matrose, o marinheiro raso. O sistema de Gefreiters denominava-se com o prefixo Matrosen, Matrosengefreiter, Matrosenobergefreiter, Matrosenhauptgefreiter, Matrosenstabsgefreiter. Os suboficiais da Kriegsmarine utilizavam denominações próprias. Maat equivalia ao Unteroffizier, Obermaat ao nível seguinte, Feldwebel, este sim com o mesmo nome do exército, e assim por diante até o Stabsfeldwebel. Nos oficiais, a escala começava com o Leutnant zur See, seguido do Oberleutnant zur See, o Kapitänleutnant, o Korvettenkapitän, o Fregattenkapitän, o Kapitän zur See e o Commodore.
este último sem equivalente exato no sistema do Exército. O generalato naval seguia a hierarquia de almirantes: conter-admiral, vice-admiral, admiral, general-admiral e, finalmente, o gross-admiral, o equivalente naval do Generalfeldmarschall. O único gross-admiral que exerceu o posto com plena autoridade durante a Segunda Guerra Mundial foi Karl Dönitz, o arquiteto da guerra submarina alemã e sucessor designado de Hitler nos últimos dias do regime. Erich Raeder, o anterior comandante em chefe da Kriegsmarine, também ostentou o posto até sua demissão em janeiro de 1943, depois do fracasso na Batalha do Mar de Barents. As insígnias, como se lia o poder no uniforme. No exército do Terceiro Reich, o poder era visível. Qualquer soldado podia saber em questão de segundos qual posto tinha o homem à sua frente, simplesmente olhando suas insígnias de uniforme. Esse sistema visual de hierarquia era tão preciso e deliberado que os manuais aliados lhe dedicaram sessões inteiras. As insígnias de posto eram usadas principalmente nas ombreiras e de forma complementar nas golas. As ombreiras dividiam-se em 5 categorias principais, segundo a quantidade de cordão ou trança visível. A tropa sem distinção usava uma ombreira lisa de pano. O primeiro degrau de distinção, Gefreiter para cima, dentro da tropa, acrescentava chevrons no braço esquerdo. Os suboficiais usavam ombreiras com uma trança de prata bordejando os lados, sendo o número e complexidade da trança o que distinguia os diferentes degraus. Os oficiais usavam ombreiras tecidas em cordão de alumínio prateado sobre um campo de cor que indicava a arma: branco para a infantaria, carmesim para o corpo de Estado-Maior General, preto para tropas blindadas, vermelho para a artilharia, etc. O número de estrelas prateadas, Leutnant sem estrelas ou com uma estrela segundo o período, Oberleutnant com uma, Hauptmann com 2 e assim por diante, completava a informação. Os generais usavam ombreiras com trança de fio dourado ou de alumínio espesso, combinadas com estrelas de diferentes números e tamanhos. O Generalfeldmarschall usava ombreiras de trança dupla dourada com as insígnias mais elaboradas do sistema. Nas golas existia uma distinção adicional. Os generais usavam uma gola vermelha com uma folha de carvalho estilizada em ouro, marca inconfundível de seu posto. Os suboficiais tinham uma faixa prateada adicional ao redor de 2 lados da gola. Os oficiais intermediários usavam a gola lisa de faixa dupla. A cor da arma, denominada Waffenfarbe em alemão, era outra camada de informação. Aparecia nas bordas do cap e no debrum das ombreiras, e cobria a totalidade das armas e especialidades do exército: branco para infantaria, vermelho para artilharia, preto para tropas de engenharia de combate e tropas blindadas, amarelo dourado para cavalaria, verde oliva para tropas de montanha, azul cianita para serviços médicos, carmesim para o Estado-Maior General, verde garrafa para infantaria de montanha, bordô para tropas de guerra química, azul claro para tropas de transporte e abastecimento, cinza claro para tropas de propaganda. O Corpo de Estado-Maior General, carmesim, usava ainda uma faixa carmesim na calça, visível à distância. Essa faixa era o equivalente visual de um título universitário dentro do Exército. Indicava que o portador havia superado as exigentíssimas provas do exame do Estado-Maior, um processo que filtrava rigorosamente os candidatos e produzia os planejadores operacionais mais capazes do sistema. Para os uniformes especiais, macacões de proteção para tripulações de carros de combate, roupas de neve, roupas de trabalho que não tinham ombreiras nem golas, introduziu-se a partir de setembro de 1942 uma insígnia de posto na manga esquerda, com folhas de carvalho e barras bordadas em fio dourado para os generais e em fio verde claro para os postos inferiores. O Estado-Maior General, o cérebro do sistema. Dentro da hierarquia do exército alemão existia uma elite dentro da elite, o Corpo do Estado-Maior General, cujos membros usavam a faixa carmesim na calça e eram conhecidos coletivamente como as calças vermelhas, em alemão, os Generalstabler.
O Corpo do Estado-Maior-General não era um posto em si mesmo, mas uma qualificação que podia ser ostentada por oficiais desde o grau de major até Generalfeldmarschall. Mas na prática, ser membro do Estado-Maior-General determinava a trajetória de uma carreira de forma tão decisiva quanto qualquer promoção de posto. O processo de acesso era brutal em sua exigência. Primeiro, o candidato devia ser indicado por seus superiores. Depois passava por uma série de provas e entrevistas. Os que superavam esse primeiro filtro eram admitidos na Academia de Guerra, a Kriegsakademie, em Berlim, para um programa de 2 anos. Menos da metade dos candidatos o completavam. Os que chegavam ao final do programa eram designados para cargos de Estado-Maior em diferentes escalões do Exército, progredindo sistematicamente entre destinos de Estado-Maior e comando de unidades de combate. O chefe do Estado-Maior-General do Exército nomeava e promovia os oficiais do Corpo do Estado-Maior, segundo o documento TM e 30-451. Todas as demais promoções de oficiais, exceto as do Estado-Maior, passavam pelo escritório de pessoal, Heerespersonalamt. As promoções a coronel e a general eram decididas diretamente por Hitler. O quartel-general do Exército, OKH, Oberkommando des Heeres, articulava-se em torno do chefe do Estado-Maior e de 4 subchefes de operações, Oberquartiermeister 1 a 4, cada um responsável por diferentes departamentos. A seção de operações, Abteilung 1A, estava reservada exclusivamente a oficiais do Corpo do Estado-Maior. A seção de inteligência, Abteilung I2C, a seção de logística, a de pessoal, todas tinham suas próprias cadeias de comando, mas os cargos-chave em todas elas eram ocupados por Generalstabler. A distinção entre o OKH e o OKW, Oberkommando der Wehrmacht, o alto comando das Forças Armadas, é fundamental para entender a estrutura de poder real do Terceiro Reich. O OKW era, em teoria, o organismo coordenador de todos os ramos das Forças Armadas. Na prática, segundo o testemunho de Mellenthin, nunca cresceu além de ser o pessoal de planejamento pessoal de Hitler. Os chefes dos diferentes ramos raramente se reuniam juntos, exceto em sessões formais para receber ordens diretamente do Führer. Não havia coordenação real. Não havia Estado-Maior conjunto no sentido aliado ou soviético do termo. Essa fratura estrutural na cúpula teve consequências operacionais devastadoras. Os recursos alemães, sempre escassos em comparação com os aliados, nunca puderam ser otimizados porque nenhum organismo tinha autoridade real para priorizá-los. Hitler o desenhou assim, deliberadamente. A organização regional, os Wehrkreise e o sistema de recrutamento. Abaixo do nível operativo, o exército alemão mantinha uma estrutura regional de administração e recrutamento organizada em torno dos Wehrkreise, distritos militares. Cada Wehrkreis correspondia aproximadamente a um corpo de exército territorial e era comandado por um oficial sênior, que também comandava o corpo de exército que levava o mesmo número romano. Essa estrutura tinha uma lógica de guerra total. Em caso de conflito, o Wehrkreis ativava a mobilização de sua zona, equipava e treinava as unidades recém-formadas e as enviava à frente. Os quartéis temporários, que o TME 30451 descreve como instalações de tijolo para entre 150 e 200 homens, serviam como ponto de trânsito para os recrutas. O processo de recrutamento individual era igualmente preciso. Os escritórios de recrutamento locais recebiam os homens em idade militar, realizavam a classificação física e a avaliação de aptidões, e os encaminhavam para as unidades ou especialidades correspondentes. Não havia um oficial militar em serviço permanente nos escritórios de registro locais, essa função era cumprida pelos próprios funcionários dos escritórios de recrutamento, mas a supervisão do sistema recaía sobre o Escritório-Geral do Exército, Allgemeines Heeresamt, que formulava os planos de recrutamento e distribuição de pessoal. Antes de ingressar no exército propriamente dito, todos os jovens alemães passavam pelo Serviço do Trabalho do Reich,
o Reichsarbeitsdienst ou RAD. Essa organização paramilitar endurecia fisicamente os recrutas e os habituava a viver e trabalhar em grupos sob disciplina militar, o que significava que, quando chegavam às suas unidades do exército, já traziam uma base física e uma mentalidade coletiva que reduzia significativamente o tempo necessário de adestramento básico. Paralelamente, a instrução especializada era ministrada através das seções navais e aéreas da juventude hitlerista, a Marine Hitlerjugend e a Flieger Hitlerjugend, nas escolas de voo planado e nos programas de competição do Corpo de Aviação Nacional Socialista NSFK. Para 1944, o sistema de instrução alemão contava com 305 batalhões de instrução de infantaria, mais 49 batalhões de instrução de granadeiros Panzer, 13 batalhões de instrução de tanques, 49 batalhões de instrução de artilharia e 15 batalhões de instrução de serviços. Era uma maquinaria gigantesca que processava ao redor de 128 mil homens por mês, em seu ponto de maior atividade. Soldo, condecorações e motivação. Um sistema de postos não existe no vazio. Necessita de mecanismos de recompensa e de motivação que mantenham o compromisso de quem o integra, desde o Schütze na trincheira até o Generalfeldmarschall em seu quartel-general. A escala de soldo do exército alemão em tempos de paz era relativamente precisa e estratificada. No topo, o comandante em chefe de um ramo das Forças Armadas ou o chefe do Estado-Maior da Wehrmacht percebiam 26.550 Reichsmarks anuais. O Generaloberst recebia 24.000 Reichsmarks anuais de base. O sistema descia até os 1.080 Reichsmarks anuais do Grenadier, ou soldado de infantaria de base. Mas esses eram os tempos de paz. Durante a guerra, o regime introduziu a Wehrsold, soldo de guerra, uma quantidade consideravelmente reduzida que se complementava com auxílios especiais por tipo de frente, por família e por mérito em combate. Os oficiais recebiam mensalmente por adiantado. Os soldados rasos recebiam seu soldo no primeiro e no 21º dia de cada mês. Mais importante que o soldo eram as condecorações. A Cruz de Ferro seguia sendo, em 1939 a 1945, o emblema do valor alemão, exatamente igual que em 1914 a 1918. A escala completa da Cruz de Ferro tinha vários degraus. A Cruz de Ferro de segunda classe, a de primeira classe, a Cruz de Cavaleiro, Ritterkreuz, e seus 4 graus superiores, com folhas de carvalho e espadas, com folhas de carvalho, espadas e brilhantes, e no caso único de Hans Ulrich Rudel, o piloto de Stuka mais condecorado da guerra, com folhas de carvalho de ouro, espadas e brilhantes. A condecoração mais alta concedida durante todo o conflito. Outras condecorações reconheciam méritos específicos. A insígnia de assalto de infantaria era outorgada a quem havia participado de 3 assaltos de combate em dias diferentes. A insígnia de ferido tinha 3 classes segundo o número e gravidade das feridas recebidas. As medalhas de campanha registravam a participação em teatros específicos. Para os generais, o regime acrescentava incentivos de natureza diferente. O livro De Wehrmacht assinala que as gratificações em dinheiro para os postos altos eram substanciais. 100.000 Reichsmarks acompanhavam a promoção ao posto de general-major. Além disso, grandes casas e propriedades eram entregues como presente pessoal do Führer aos generais mais destacados. Manstein, Guderian e Rommel receberam doações desse tipo em diferentes momentos da guerra. Foi um mecanismo de compra de lealdades que o regime utilizou sistematicamente com seus altos comandos militares. O sistema em colapso, os últimos meses e o significado dos postos. Nos últimos meses da guerra, algo estranho aconteceu com o sistema de postos do exército alemão. O sistema manteve-se formalmente intacto. Os uniformes continuavam marcando os graus. As continências continuavam sendo prestadas.
mas a substância real dos postos, a capacidade de executar as funções que correspondiam a cada escalão, havia se evaporado em muitos setores da frente. Um Oberst, que em 1941 comandava um regimento de 3 batalhões com plena dotação de 3.000 homens, comandava em 1945 um agrupamento que, no melhor dos casos, reunia 400 ou 500 combatentes. Um general-major que antes de Kursk comandava uma divisão de 14.000 homens com artilharia orgânica e suas próprias unidades de apoio, podia encontrar-se à frente de um Kampfgruppe de emergência, formado com o que houvesse disponível. Cozinheiros, mecânicos, convalescentes recém-saídos do hospital de campanha e meia dúzia de tanques que ainda funcionavam. Os Oberfeldwebels e Stabsfeldwebels, os suboficiais veteranos que haviam sido o tecido conectivo do sistema, vinham morrendo desde 1941. Os que restavam em 1944 e 1945 eram homens de valor incalculável, precisamente porque eram os últimos depositários de uma cultura militar que havia demorado décadas para se formar e que a guerra estava destruindo em meses. O destino dos postos superiores foi paradoxalmente mais dramático. Hitler, que para o final de 1941 havia se nomeado comandante em chefe do exército, formalizando sua microgestão da Frente do Leste, demitiu seus generais um atrás do outro quando os resultados não se ajustavam às suas expectativas. Von Brauchitsch em dezembro de 1941, Halder em setembro de 1942, Manstein em março de 1944, Guderian em março de 1945. Cada destituição era ao mesmo tempo um sintoma e uma causa da deterioração do comando alemão. O paradoxo final é que o sistema de postos do exército alemão, desenhado para garantir a coerência do comando e a qualidade da iniciativa tática, foi destruído fundamentalmente pelo homem que ostentava o título de máxima autoridade desse sistema, Adolf Hitler, que desconfiava de seus generais, ignorava seu critério profissional e manteve até o final o controle sobre decisões que nenhum comando político deveria ter tomado. O general Mellenthin articulou isso com clareza em suas memórias. Nos Estados democráticos, os ramos das forças armadas e os diferentes aspectos da economia de guerra eram coordenados firmemente. Mas na Alemanha existia uma estranha separação em poderes independentes. O Exército, a Marinha, a Força Aérea, as SS, a Organização Todt, o NSDAP, os comissariados, os numerosos ramos da economia. Todos trabalhavam separadamente, recebendo ordens diretamente de Hitler. A razão era, sem dúvida, a ânsia de poder de Hitler e sua desconfiança em relação a qualquer força independente. O que os postos revelam sobre o Terceiro Reich? A hierarquia do exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial é, em muitos sentidos, um espelho do próprio Terceiro Reich. Tecnicamente brilhante em sua arquitetura interna, profundamente disfuncional em sua relação com o poder político e moralmente comprometida de formas que a habilidade tática não pode redimir. O sistema de postos do Heer, o exército de terra, era herdeiro de uma tradição prussiana de 2 séculos que havia produzido algumas das mentes militares mais agudas da história europeia. A Auftragstaktik, o sistema de comando por missão que dotava de iniciativa real cada escalão da cadeia de comando, era um conceito tão adiantado a seu tempo que os exércitos ocidentais demoraram décadas para adotá-lo formalmente, paradoxalmente, em muitos casos, através do estudo sistemático da experiência alemã na Segunda Guerra Mundial. Mas essa mesma arquitetura hierárquica serviu de transmissão para ordens criminosas. Os comandantes de divisão, de corpo, de exército que cumpriram as ordens de execução de prisioneiros de guerra soviéticos, de deportação de civis, de participação no Holocausto, todos eles tinham postos, insígnias, ombreiras, carreiras a defender. E a maioria escolheu cumprir. No julgamento de Nuremberg, os postos que haviam sido motivo de orgulho converteram-se em provas de responsabilidade.
O Generalfeldmarschall Keitel foi condenado à morte. O Generalfeldmarschall Manstein foi condenado a 12 anos de prisão. Cumpriu 4. O Reichsmarschall Göring suicidou-se horas antes de sua execução. Os postos não protegeram seus portadores das consequências de seus atos. O coronel estadunidense Trevor Dupuy, em sua análise quantitativa da efetividade do combate alemão, concluiu que o soldado alemão infligia baixas a uma taxa 50% superior à que recebia sob condições equivalentes. Essa diferença ele atribuiu, em conjunção com o equipamento, a doutrina e a coesão de unidade, fundamentalmente à qualidade da liderança em todos os escalões. Mas essa qualidade de liderança não surgiu do regime nazista. Surgiu apesar dele, herdada da Reichswehr, cultivada nas academias militares, preservada na tradição dos Estados Maiores. O que o regime trouxe foi o contexto político que converteu essa capacidade em um instrumento de conquista e de crime. 21 escalões separavam o Schütze do Generalfeldmarschall. 21 escalões de comando, de responsabilidade, de autoridade. E em todos eles, em maior ou menor medida, cumpriu-se a mesma dinâmica. Homens com capacidades reais, treinados num sistema que valorizava a iniciativa e a competência, servindo a um regime que os necessitava suficientemente competentes para ganhar batalhas e suficientemente dóceis para não fazer perguntas incômodas. Essa tensão entre a excelência profissional e a cumplicidade moral define a história dos postos do exército nazista. E continua sendo, 80 anos depois, um dos enigmas mais perturbadores da história do século XX.